podcast de hoje, cujo tema abordado abarca as alternativas para o fenômeno do encarceramento e a violência no Brasil, e para tratar de questões pertinentes em torno da temática central, como os altos índices de encarcerados, o trabalho da população carcerária e seus aspectos positivos, e trataremos também sobre a política criminal do Estado. Convidamos a doutora Fabiola Amorim, advogada criminalista no estado do Ceará, formada desde 2016 e pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, que, diante de sua experiência profissional e conhecimento na área, irá elucidar ao público ouvinte questões de extrema relevância, dado o cenário e problemáticas atuais que permeiam o tema central, o sistema prisional brasileiro e seus desdobramentos. Eu acredito que essa questão dos dados serem extremamente altos, do cerceamento de liberdade, de maneira cautelar ainda durante a tramitação do processo, um grande sinônimo da falibilidade do nosso sistema penitenciário e da cadeia completa, como do judiciário, da segurança pública, do sistema penitenciário como um todo. Por quê? Porque eu acredito que a Constituição brasileira e o Estado Democrático de Direito, eles têm sua sedimentação extremamente coesa na nossa Constituição Federal. E é excelente a nossa Constituição, é realmente uma Constituição cidadã, sabe? Que preza pela questão da presunção de inocência, que preza pela questão da prisão após o trânsito em julgado. Então, é excelente. O grande problema está nas nossas instituições, na jurisprudência das nossas instituições, porque a questão do artigo 319 do nosso Código de Processo Penal, das medidas cautelares, ele é um rol extremamente extenso, e ainda cabe o poder de cautela por parte do magistrado, ou seja, cabe o magistrado ainda delimitar cautelares além das regulamentadas pelo artigo 319 do nosso Código de Processo Penal. Então, eu realmente acredito que é necessário uma sintonia entre o sistema judiciário, o sistema penitenciário, no sentido de que essa pena, que essa prisão, mesmo que seja cautelar, ela seja com caráter de ressocialização, com estudos, com leitura, com profissionalização, e é justamente esse o grande objetivo, porque a pena por pena, ela não recupera, não ressocializa. E, sem dúvida nenhuma, eu acredito que o estado de coisa inconstitucional na DPF, quando o STF realmente declarou isso expressamente, acredito eu que tivemos uma melhora ao ser estabelecida a audiência de custódia, mas que essa audiência de custódia, ela precisa ter patamares cada vez humanitários, mais humanizados, porque existem inúmeras pessoas que estão no sistema sem nenhum tipo de assistência e que são extremamente recuperáveis, que são primários, que, enfim, têm condições pessoais favoráveis e que são pessoas que poderiam estar usufruindo de medidas cautelares subsidiárias à prisão. Então, eu particularmente acredito que o número em si, exorbitante desses segregados, ainda cautelarmente, ele vai de encontro, é um embate com os preceitos democráticos do nosso Estado brasileiro e principalmente do artigo 319 do nosso Código de Processo Penal e principalmente com a questão da ressocialização. Acho que precisa ser revisto todo esse conceito, acho que precisa ser realmente revista toda essa nossa estrutura e fazer valer essas normas e aplicar essas normas que têm um caráter humanitário e principalmente um caráter garantista de direitos. Então, é uma questão um pouco polêmica, essa questão do trabalho da população carcerária e a questão da remissão. É excelente a questão da remissão da pena, né? Até para trazer uma utilidade, até para trazer os parâmetros de ressocialização, até para trazer a capacitação profissional, porque geralmente a nossa população carcerária, ela é majoritariamente sem oportunidades, que já vem num ciclo de falta de oportunidades educacionais, trabalhos, de profissionalização. Então, sem dúvida nenhuma, a ressocialização por meio do trabalho, por meio também da leitura, do acesso à instrução básica também, dentro do sistema prisional, ele é um fator extremamente positivo e que precisa ser melhorado, que precisa ser ampliado cada vez mais. Porque eu, particularmente, atuo predominantemente em execução penal e eu vejo, particularmente,
a espera para vagas de trabalho, a espera para vagas de auxiliares, a espera para conseguir iniciar em si o labor dentro do trabalho interno da unidade prisional. Então, eu particularmente acredito que a ressocialização por meio do aprendizado de uma profissão dentro do sistema prisional, ele é extremamente decisivo até para a saúde mental do interno, do apenado, até para a questão do desenvolvimento profissional dele e das oportunidades que o nosso sistema busca, né? A penalização, mas também a ressocialização, uma inclusão social quando ele sai daquele estabelecimento. Mas óbvio que é um sistema de freios e contrapesos nessa questão, por quê? Porque acaba que com certeza, as indústrias, elas se beneficiam, né, com essa questão da isenção de impostos trabalhistas, com a questão da remuneração abaixo do valor de mercado, acaba sendo um trabalho muito mais barato, né, e que é muito mais favorável. Mas assim, a gente tem que pensar dos dois lados. A gente tem um sistema capitalista e tem um sistema que a gente quer humanizar, humanitário. E a gente tem que fazer o contrapeso. Eu acho que é uma pergunta bem polêmica, é uma pergunta que requer uma análise muito mais específica das condições de trabalho, das condições de enfim, de labor. E eu acredito que essa remuneração abaixo do valor de mercado, ela fomenta essa questão em si da busca pelos trabalhos de apenados, porque a gente vive numa sociedade muito hipócrita, né? Muito egocêntrica, muito individualista. Então, talvez se a gente não tivesse essas isenções de impostos e essa remuneração abaixo do valor de mercado, muito que possível, muito que provável, né, não teria essa oportunidade que tem para os apenados na questão da ressocialização. Então, realmente, o sistema capitalista ele precisa ser beneficiado de alguma maneira para poder buscar essa inclusão. E assim, pensar por um outro viés é ser hipócrita individualista, pedir uma compaixão de uma empresa que quer lucrar, que visa o lucro, né, que visa a atividade mercantil. Então, eu acredito que, na verdade, a gente teria que ampliar as vagas. Eu acho que o grande objetivo seria ampliar as vagas para a gente conceder mais oportunidade, maior capacitação e acho que um plano de carreira. Eu acho que a gente poderia trabalhar com um plano de carreira na ressocialização, sabe? Começar com um valor mais baixo, naquela função específica, com remuneração abaixo do valor de mercado, mas que existisse um plano de carreira para os apenados que se destacassem no seu trabalho. Eu acho que um sistema de mérito, assim, pelo esforço, pela dedicação, pela competência, seria muito bom para estimular a ressocialização, estimular a efetivação, uma futura assinatura de carteira de trabalho, seria excelente para fomentar essa questão do aprendizado de uma profissão e principalmente que é o grande objetivo, a ressocialização e ser inserido no mercado de trabalho. Que o Brasil tem uma das maiores taxas de encarceramento mundial, é bem notório, principalmente a gente que trabalha na execução de pena com o sistema prisional, é muito notório. E é muito notório que você visualizar os dados que o próprio DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, ele fez o levantamento dessa questão, que a população carcerária do Brasil é majoritariamente negros, pobres e moradores de comunidade. Hoje em dia, 61% dos presos do Brasil são pretos ou pardos. 75% dos encarcerados têm até o ensino fundamental completo, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores indicadores da baixa renda de acordo com o DEPEN, né, que é o Departamento Penitenciário Nacional. E, ao meu ver, o sistema, ele é feito dos pobres, dos renegados, sim, pessoas sem oportunidades. E muito se engana, sem dúvida nenhuma, os que acreditam em discursos midiáticos, sabe? De que a lei são para os criminosos de colarinho branco, que são para políticos, empreiteiros. E não é. A verdade, a realidade do sistema carcerário brasileiro é que as grades são feitas para personificar as mazelas sociais, psicológicas, a falta de oportunidade, a ineficiência educacional pública e a escassez de políticas sociais inclusivas. Então, eu particularmente acredito, como advogada criminalista, que atua há 4 anos e meio, que as estratégias de melhoria, sem dúvida nenhuma, são as estratégias educacionais e políticas públicas efetivas, e principalmente para a população mais pobre.
para a população favelada, para a população que vive em comunidades, para a população que não tem acesso ao ensino educacional. Então, a gente precisa realmente fomentar as políticas públicas para conseguir mudar esses dados de 61,7% da população carcerária de pretos ou pardos e 75% tem até um ensino fundamental completo. Então, é um indicativo, sem dúvida nenhuma, da segregação, da pobreza, da desigualdade social. São indicativos de mazelas sociais que encarcera essa população pobre e que não tem instrução. Então, sem dúvida nenhuma, para a gente ter mudança na taxa de encarceramento no Brasil, passa sem dúvida nenhuma por políticas de inclusão social, principalmente da educação básica, da educação fundamental, de inserção em ensinos superiores e principalmente de políticas públicas e sociais inclusivas. Sem dúvida nenhuma, é justamente a escassez dessas políticas sociais e essa ineficiência educacional pública que fomenta esses indicadores de extrema desigualdade social. Eu acredito que sobre essa questão da política criminal do Estado, ela precisa ser revista. Eu acho que a política criminal do Estado ela é feita pro pobre, pro negro e pelo morador de comunidade. Eu acho que ela é pensada nisso. Ela não é pensada pros criminosos de colarinho branco, dos crimes contra a ordem tributária, dos crimes econômicos, dos crimes de licitação. Não são pensados nesse sentido. Eu acho que a grande política social é pro pobre, pro negro e para o morador de comunidade. Então, eu acredito em si que a gente precisa rever a aplicabilidade, porque eu acho em si a nossa Constituição extremamente cidadã e democrática, e acho que a gente tem legislado medidas cautelares subsidiárias à prisão com caráter de ressocialização muito maior do que a eficiência do cárcere, sem dúvida nenhuma. Então, eu acredito que ela precisa ser a política criminal do Estado ela precisa ser lá no seu início, desde ser revista da segurança pública até e ao judiciário também, na questão da aplicabilidade dos nossos dispositivos que prezam pela liberdade provisória e pelas medidas cautelares subsidiárias à prisão, e ir para um sistema prisional que realmente recupere, que ressocialize, com condições dignas de alimentação, sobretudo o trabalho, que é uma das grandes ferramentas de ressocialização. Então, eu acho que realmente a gente precisa rever políticas públicas. A política criminal, hoje em dia, no Brasil, ela precisa ir desde, sem dúvida nenhuma, as políticas educacionais, as políticas sociais, psicológicas e de oportunidade. Então, eu acho que é necessário uma revisão, principalmente para atingir a população que mais é prejudicada pela ausência de política, que são os pretos, os pardos, a ineficiência de educação. Eu acredito que uma das principais mudanças do sistema prisional no Brasil, sem dúvida nenhuma, é o acesso ao conhecimento, sabe? Eu acho que a gente precisaria de uma equipe que vai além da Defensoria Pública, que precisaria de uma equipe de execução penal para elaborar pedidos de liberdade gratuitamente, elaborar pedidos de prisão domiciliar, principalmente de progressão de pena, de livramento condicional e principalmente da questão porque eles cumprem muito mais, às vezes, a pena do que é necessário, sabe? Eu acho que existe uma ineficiente política do Estado no sentido da sanção, do cumprimento da sanção, do apenado. Então, muitos ali estão por falta de conhecimento, por falta de um pleito de liberdade. Eu acho que antes das políticas públicas, que eu já falei nas outras perguntas, eu acho que a gente precisa de um sistema, realmente, de profissionais capacitados, advogados e defensores em prol da execução. E principalmente em prol do apenado que já cumpriu devidamente a sua pena para o Estado. Eu acho que a partir do momento que a gente olhasse para os apenados que já cumpriram as penas, que têm os requisitos para, enfim, as benesses da execução de pena, eu acho que o nosso sistema carcerário iria desafogar bastante. E principalmente iria recuperar. Iria ser justo na medida da culpabilidade, na medida da sanção que foi aplicada. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que o grande objetivo do Estado é fazer uma execução de pena eficiente na medida da culpabilidade e na medida da sanção que foi imposta. Porque muitos cumprem muito além delas.
Gostaríamos de agradecer a participação da doutora Fabíola Amorim, sua disponibilidade e por ajudar a terceirizar o conhecimento. Acompanhe os próximos podcasts para ter mais acesso sobre seus direitos e conteúdos informativos, de forma descomplicada e acessível. Lembre-se, buscar pela transparência é um direito de todos.